E falando também, né, em ocupar espaços, eu queria saber da Kisha, né, que tem aí, que também se vê nesse lugar difícil por ser uma pessoa LGBT e tá aí adentrando nesse espaço do esporte. Eu queria saber pra você como que é vivenciar isso tudo e qual que é a importância da gameada pra gente quebrar todos esses paradigmas, né? Como que você vê isso? Como eu sou ex-atleta, já pratiquei vários esportes na infância e cresci no Kung Fu, que é um esporte totalmente atípico para pessoas pretas, periféricas, como eu. E na época que eu, só contextualizar um pouquinho também, que eu comecei a me perceber, me descobrir, me explorar enquanto pessoa preta e LGBT, eu conheci a gameada. Então eu tava ali naquele mundo esporte, arte marcial, que é uma coisa mais militarizada, chinesa, tem toda uma tradição. E quando eu conheci a gameada, foi aquele, eita, eu posso curtir um esporte, posso praticar esse esporte e continuar me explorando. Fisicamente, mentalmente, esteticamente, principalmente. Então, a Gameada São Paulo, ela acontece uma vez por mês, lá no Largo do Arouche. E aí a gente é um rolê gratuito, é só chegar aí e jogar. São essas imagens que a gente tá vendo ali. Isso, aí tem show de drag, tem música, tem bebida, né? Porque a gay, ela é movida por um álcool. Tem sede, né? Tem sede. Até a gay atleta. Inclusive a gay atleta. Sim. Tá. E uma coisa que eu quero lembrar é que, por mais que o nome seja Gameada São Paulo, não é um evento GGG. Tá? Vem lésbica, vem trans, vem bi, vem não binária, que eu sou não binária, né? Vem não binária, vem assexual. E o que é esse GGG? GGG, gay. Ah. Gay, por favor. Como a gente classifica alguns gays. Alguns gays que acham que LGBTQIA+, é muito grande. Ai, movimento gay já tá ótimo. Vamos deixar só a GLS, tá bom? Sabe? Mas é porque gaymada é um trocadilho tão interessante. Muito bom, sabe? E a gente gosta muito do trocadilho. Tem esse meio impedimento por causa do gay na frente, mas a gente tá quebrando esse paradigma. E é legal, porque quando a gente chega lá no Largo do Arouche e vê pessoas que, eu vi você no Instagram, achei legal e vim pra conhecer. Você veio pra jogar? Não vim pra jogar, não. Vim só pra assistir. E lá os jogos são rotativos. Por exemplo, eu quero jogar, você quer jogar, você quer jogar, você quer jogar. Você, Caê, não quer jogar agora. Então a gente faz um jogo 2-2. Acabou o jogo, a gente dá um descanso, bebe uma água, uma cervejinha. Agora a gente vai jogar de novo, mas eu não quero jogar. Agora você vão jogar. Então a gente também quer transformar o espaço, o evento Gameada, num espaço seguro pra gente ser e existir na nossa totalidade. Do jeito que a gente quiser, a gente conhecer pessoas novas, conhecer novas vivências e se divertir jogando, praticando um esporte. Esse não é... Assim, ouvindo você falar, eu fico pensando uma coisa, queria até pedir pra Elaine comentar isso. Esse não é o objetivo do esporte? Não é promover tudo isso? É isso. Eu acho que quando a gente fala em esporte, é uma ferramenta social. Para promover interação, promover o trabalho em equipe e tudo mais. Eu fico muito pensativa quando eu vou cobrir uma peneira de futebol que tem 2 mil garotos buscando um sonho de ser um jogador profissional e tá uma galera adulta, né? Tipo assim, e eu olho, parece que eles têm cérebro, que eles estão andando, se movimentando e tudo mais, e estão lá falando pra criança assim, não, tem que dar tudo. Não, o esporte não é de 2 mil garotos, talvez um vai dar certo e virar o super jogador, vai jogar na Europa e tudo mais. O esporte é muito mais que isso. Só dele estar ali com mais 2 mil garotos, compartilhando um espaço, trocando uma ideia, sabe? É muito mais. Então, super de acordo com isso. Tipo, pra mim o esporte é uma ferramenta social. Em alguns momentos ela vai ser competitiva. E daí é alto rendimento, né? Não tá falando da Gameada, tá indo para Olimpíadas não, né? Não, ainda não. Então, ainda não. Então ainda estamos falando desse espaço, muito mais de promoção social. Óbvio que vai ter o alto rendimento, que vai ter uma Copa do Mundo, que vai ter Olimpíadas, mas eu acho que antes de tudo isso, quando a gente aprende na escola, na educação física ou em projeto social qualquer, é esse o sentido do esporte. O objetivo, né? E a Gameada, ela tem uma coisa interessante que eu queria que você falasse, porque eu já tive a oportunidade de assistir ela acontecendo, e ela tem uma coisa muito interessante que é finalmente ver LGBTs num lugar
de competição, de força, num lugar que que não tem necessariamente uma sensibilidade, que não tem necessariamente, ai, que fragilidade, não. As bichas pula de uma maneira, e aí você olha e faz, pelo amor de Deus, é a pessoa lá no alto com ódio. Isso é muito interessante, né? É muito legal porque você vê a bicha de outra forma. Sabe? Você, ela é engraçada, ela é caricata. Ai, não vamos mexer com ela. Mas aí você vai na gameada e você vê a bicha com um bração, com uma coxona. Ou até às vezes não, porque não tem bração e nem coxona. Mas você vê que ela é ágil, que ela tem uma força, que ela joga a bola e você não vê a bola passar. Sabe? Eu gosto muito desses momentos. Onde chega uma bicha, do nada, ninguém conhece, ela vem, ela maceta no jogo, sabe? Joga a bola lá em cima, queima todo mundo e depois ela vai embora. Ela não se apresenta, ela vem, não fala quebra quem corações, dá aquela performance, todo mundo se apaixona e ela vai embora. E você não vê ela chegando, você não vê ela indo. Tá? Como a Nicole Balls ensinou pra gente. Tá? Mas ela vem, dá um nome e vai embora. Tranquilamente. Precisa de mais que isso, Não precisa. Aparece comigo, chega, dou o nome e vou embora. Olha, e eu acho que você Socorro. seria uma excelente juíza de gameada. Ai, com certeza. Me chama que eu vou. Nossa. ser árbitra? Juíza, eu acho que eu seria uma ótima juíza e uma ótima comentarista de gameada. Nossa! Comentarista. Olha, o ano Socorro. passado, inclusive, né, que teve a gameada que o Raul promoveu, né? Foi. Do Raul Phillips. Um beijo pra ele, maravilhoso. Que daí ele promoveu isso. Foi tão maravilhoso, porque foi uma oportunidade também que a gente teve de ver pessoas, influenciadores famosos, LGBTs, envolvidos nisso. Porque quando a gente vai ver o futebol, por exemplo, que tem as suas celebridades, entendeu? E são todas celebridades heterossexuais. No caso, o futebol masculino, óbvio. Que o futebol feminino é um recorte absolutamente diferente, né? Você, Elaine, você acha que a questão da homofobia, ela também pega no futebol feminino? Ou exatamente por ser um lugar onde é ocupado por muitas mulheres lésbicas, é muito mais tranquilo? Eu acho que pega quando a gente vem esse público, quando o esporte agora tá ganhando uma grande visibilidade e ele tá passando da bolha futebol feminino. Então, uma Copa do Mundo. Quem acompanha ou quem não acompanha, quem conhece ou quem não conhece, vai assistir. E daí você acaba atingindo gente que é machista, é homofóbico, principalmente homofóbico, já que a gente tá falando dessa questão. E daí esse preconceito vem de lá. Igual a Laura falou. Pô, aqui a gente vê é um outro público. E é esse o público do futebol feminino. Porque até não tem como ser homofóbico ali, senão você vai torcer pra ninguém. Sabe? É muito... tá muito mais difícil achar os héteros. Tem também. Não existe esse preconceito aí de não ter hétero ali Tem dentro. até umas jogadoras Tem héteras. até a gente umas aceita ali. todas, todas. Aqui, ó, tem até mãe de família, nossa, sabe? Conheço uma, tal, não sei o quê, amiga minha. Enfim, tem isso. Mas eu acho que quando passa um pouco da bolha, aí começa a vir um pouquinho esse preconceito. Nessa Copa do Mundo, a gente já sentiu na abertura da transmissão e provavelmente a gente vai sentir muito isso. Mas é aquele passo, infelizmente, aquele que a gente vai ter que dar para esses caras de alguma forma conseguir. E só voltando rapidinho, a gente tem... Você vai ser comentarista ou árbitro? Porque ex-atleta geralmente é comentarista. Né? Não, porque eu já vou narrar. Você já me chamou pra narrar. É verdade. Então vou ter que... Olha. Não, mas eu vou competir, entendeu? Então... Então comentarista, vamos? Comentarista, vambora, fechamos. Chique. Você narra, Fechamos o cast. você Eu vou ser um comenta. ótimo torcedor. Eu também. Fechou. Então, Não, e a gente vai precisa do ser- repórter de campo também. Eu. E daí você... Correspondente. Cheerleader. Gente, finalmente encontrei o meu lugar. Agora eu quero saber, Laura, você que está ouvindo, numa gameada, você prefere ser o quê? Olha, narrar não tem como, eu não sei fazer isso. Então teria que ser ou comentarista, aprender um pouquinho de queimada, mas comentarista, ou repórter. Posso dividir ele com o Caê, ele fica com um time, eu fico com outro, Fechou. a gente Amo. consegue Transmissão conciliar completa. fácil. Mas eu amei já essa transmissão, só nomes incríveis. Então, ó, Ai, vai ser assim tudo. que Eu Laura... nem ia falar, mas a Laura é super competitiva também, Ela viu? podia jogar, Ela né? podia Ah. até jogar. Não é aquele time que pode ser nosso e a gente nem vai favorecer em narração, comentários, nada disso. Nunca. Totalmente imparcial, fingindo costume. Esse crime Mas- não vai ser cometido. Esse crime, Polícia Federal me tira dessa, mas eu acho que Laura também pode, repórter, mas de vez ou outra ali, entrar no nosso time também. Eu entro, jogo se precisar. Gente, eu não sou boa, mas eu sou realmente muito competitiva. Então, tipo, vou jogar bola de todo mundo, tentar desviar de todo mundo, seja o que Deus quiser.
Esse papinho de, eu não sou boa, mas sou muito competitiva. Chega lá, passa um jogo, que é aquele jogo de acostumar, pra ver como que é, pra lembrar como que joga, pra chegar lá, começar a queimar todo mundo, a xingar o outro time. Eu conheço bem esse papinho. Não, pode falar. Eu sou boa e sou competitiva. Garanto, xingar o outro time. Então eu quero você jogar no meu time, hein? Xingar o outro time também faz parte, né? Faz parte. Você que vai comandar essa parte, que te líder ali. E com certeza não tem nada que eu goste mais de fazer do que torcer para absolutamente ninguém e todo mundo ao mesmo tempo. Pra treta. Porque é muito engraçado, né? Você até falou da educação física e eu estudei a vida inteira em escola pública e na educação física tinha sempre uma divisão que era meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei. E eu sempre fui muito alto, mas eu não podia jogar vôlei com as meninas, porque... Enfim, tem um negócio aí de ser menino. E eu também não queria jogar futebol, porque eu detestava futebol. Porque, enfim, né? A gente até já falou sobre isso, o quanto o futebol não é um lugar muito interessante e acolhedor. Interessante ele é, mas ele não é acolhedor para LGBTs. E aí eu ficava num lugar que eu não tive o que tá acima de tudo isso, que é o esporte. Então eu não tive isso. Aí hoje, quando eu vejo o futebol feminino ganhando espaço, quando eu vejo outros times e outros esportes que envolvem LGBTs ganhando espaço, eu fico com uma vontade de voltar no tempo, sabe? Assim, de falar assim, ai, nossa, se eu pudesse, eu acho que os adolescentes hoje, né? Imagino pra você, Caí, como seria pequeno Caizinho, entendeu? Se você pudesse voltar lá no tempo, essa sua relação com futebol, você já tem ela desde criança? Ela é uma coisa que foi chegando com o tempo? Como é que rolou? Eu fui criada numa família extremamente corintiana, né? Então, assim, futebol, lembra que, assim, sei lá, 3, 4 anos, tava no ombro do meu tio tentando ir no Pacaembu conseguir ingresso pra ver o Corinthians jogar. Meu aniversário de 9 anos foi sobre Corinthians, eu escolhi esse tema, então, assim... Mas é isso, né? Fui socializado para ser uma menina, meninas não podem jogar futebol. Eu ainda tive o desprivilégio de ser míope, então eu conseguia jogar na educação física, tinha os times de meninas, mas logo eu comecei a usar óculos. Aí a mamãe fala, melhor você não praticar esporte, né? Você não vai quebrar o óculos que a mamãe comprou. Mas agora, por exemplo, nessa Copa, ela é histórica também, que a gente vai ter Kim, que é uma atleta não binária do Canadá, que foi já fez história na última Olimpíada, que é a primeira pessoa trans a ter uma medalha olímpica. Espero que, né, a gente vai pegar o Canadá aqui, talvez pegue leve com a gente, mas hoje à noite, inclusive, 11 horas da noite, né, a estreia do Canadá. E Kim é uma pessoa não binária que, se não fosse esse ambiente tão acolhedor do futebol feminino, talvez essa pessoa teria que parar de jogar futebol. Sim, né? a imagem de Kim. E Kim, ela fez a transição, né? Contou para as pessoas que era uma pessoa não binária que usa pronomes neutros e teve aquele, né? Quando a Natália, ela traz o pronome neutro pela primeira vez numa narração na Olimpíada passada, é histórico, né? Porque Kim usa pronomes elo-delo. Então você tem que chamar Kim como elo-delo, sabe? Uhum. Não existe outro pronome para Kim. E Kim fala muito como a equipe do Canadá super acolheu a transição. O time também, que é o mesmo time da Megan Rapinoe, né? Eu esqueci o nome agora, é o time de Seattle, é o mesmo time que Kim joga. Então, assim, não teve essa questão. Ela falou, eu não me identifico nem como homem, nem como mulher. Quero continuar jogando. Beleza, segue o jogo. Sabe? Então a gente vai ter esse momento histórico, né? Acho que pra gente representa tanto, né? Ter uma pessoa trans ali. Tudo bem que usando a camiseta do Canadá, podia ser a do Brasil, mas a gente dá uma torcidinha. A gente chega lá, a gente chega lá. Mas eu acho que é o que você falou também, isso abre muito o leque, porque não é o trans que vai se reconhecer. A galera da transmissão, ela vai ter que aprender também. Porque Exato. tem que se dedicar a isso, né? Você tá fazendo uma transição, você tem que entregar inteiro. E a galera que tá assistindo vai se perguntar, calma aí, mas por que tá usando isso? E também vai, tipo, ir ganhando um novo conhecimento com isso. Eu acho que vai ser mais. Eu acho que é uma revolução que ela acaba atingindo todas as áreas, né? Quando você tem... E apenas pela presença de uma pessoa trans, pela presença. Eu acho que isso, né, Caí? Também talvez, não que justifique, mas pensando, né, que isso também justifica esse ranço que muita gente tem de... e esse ódio mesmo, né, de pessoas trans dentro do esporte, né? Que a pessoa fala, e agora? E eu vou tratar como? Aí já vai chegar com a parte biológica, falando, né? Essa... Pensando, né? Elo é a primeira pessoa não binária. Quanto tempo a gente vai levar pra ter uma jogadora trans numa Copa? Pois é, eu até conheço uma, né? Eu lembro que na ESPN a gente entrevistou a Sheila. Hoje ela tá jogando na Série D, acho que é o Santo André feminino.
Série C ou Série D do Brasileirão. Mas assim, ela jogava na Bahia, veio contratada agora, mas é isso, né? Ela tá ainda ali. Deve ser Série C, porque no Acho que é Brasileirão a Série gente C, só né? tem a 1, a 2 e a 3. Então ela tá na Série A3, né? Mas quem sabe ela consiga chegar. Mas a gente tem uma história também do Marcelo, que ele chegou a vestir a camiseta do Corinthians, só que ele se identifica enquanto um homem trans. Pra ele conseguir entrar no futebol masculino, aí eu acho que é 100 anos, né? Eu espero que não seja 100 anos, mas eu não consigo ver um homem trans jogando futebol masculino. Então ele teve que abandonar. Olha isso, né? Ele jogava numa... né? O Corinthians já tava ali em 2019 ganhando títulos. Com a transição, ele falou, putz, o futebol não é mais um lugar pra mim. Então ele abandonou o sonho de ser jogador de futebol, porque não cabia ali no masculino. E quantos prêmios, né, a gente pode estar Exato. perdendo. Quantos talentos, né, não são desperdiçados. E olha só, como o recorte é o mesmo, acho que é por isso também que a luta LGBT, a luta feminista, elas se conversam tanto. Porque quando a gente pensa que o futebol não é um lugar interessante, acolhedor, né? É interessante ele não é um lugar acolhedor para LGBTs, como ele também ainda não é um lugar acolhedor para mulheres. Nossa. E eu queria te chamar para conversa, Luísa, que eu queria a sua opinião. Luísa, Laura, é Laura Luzi. É quase uma Um trocadilho. É pra pegar a gente no Trava-línguas. pulo, né? Laura, eu queria que você dissesse uma coisa sobre isso, assim, porque o seu interesse pelo futebol, você encontrou uma... A gente conversou um pouco sobre isso quando você esteve aqui com a gente aqui no palco, mas você encontrou uma resistência de alguém para esse interesse? Eu comecei a gostar de futebol por causa do meu pai. Mas, por incrível que pareça, ele sempre falou que queria ter um filho homem, porque meu irmão acompanharia ele, possivelmente. Meu irmão odeia futebol, meu irmão não assiste, e aí eu virei essa pessoa. Então, ele não teve problemas em relação a mim quanto a torcedora. Quando eu jogava bola no colégio, meu pai simplesmente chegou numa idade e proibiu. Falou, olha, não vai me jogar, não é coisa de menina, não vai jogar bola. E aí, eu obviamente não joguei, fui fazer outros esportes, sempre pratiquei esportes. E aí, lá no ensino médio, já quando eu tinha uma voz pra decidir o que eu queria minimamente, eu menti pro meu pai e fui jogar bola. Minha mãe deixava, pra ela não era uma crise. Mas, na verdade, o grande medo do meu pai era que eu virasse sapatão, vamos ser sinceros. E aí eu fui jogar bola do mesmo jeito, enfim. E eu comecei a trabalhar com isso. Quando eu comecei a trabalhar com isso, acompanhar futebol feminino e tudo mais, aí eu acho que meu pai olhou e falou, cara, que legal, sabe? Eu tenho uma filha que fala de futebol. Começou a assistir futebol feminino junto comigo. E aí quebrou um pouco desse preconceito que ele tinha. Claro, ele é um homem hétero, branco, então ele é muito preconceituoso em várias falas dele. Mas essas pessoas, quando elas têm alguém perto, às vezes, pra levar, mostrar como é o jogo, começam a entender que é um esporte diferente, porque o futebol é futebol, mas assim como o vôlei, é diferente, vôlei feminino e masculino. Cada um tem uma característica diferente. E aí começa a romper. Mas eu acho que é mais nesse sentido. Pelo menos pra mim foi uma questão familiar quanto ao meu pai mesmo em relação a esse preconceito. Mas eu já entrei num lugar, como jornalista, eu digo, que muitas mulheres, como a própria Elaine, já tinham escancarado as portas. Não é fácil igual é para os homens, não é uma redação, né? As redações não são cheias de mulheres, com mulher em todos os lugares, mas tá muito melhor. Graças a mulheres que vieram antes de mim, com certeza, né? A geração da Elaine, gerações antes da gente ainda. Então, com certeza foi um caminho que elas abriram pra mim. Então, eu sou muito grata e, com certeza, essas mulheres, Elaine especialmente também. Ela tá falando assim, eu não sou tão mais velha que ela não, viu? Nossa geração tá aqui, tá pertinho, viu? Só pra... Queria fazer esse adendo. Mas é porque é recente. Não, eu vou te defender, obrigada. amiga. Vou te defender. É recente, Obrigada. entendeu? Então, assim, numa história recente, a pessoa que chegou 4 anos antes, ela já muda. chegou. Pensando Tá no vendo? Chegar lá na futebol no frente. Brasil. Exatamente. Tá vendo, Lara? Eu vou te defender porque eu errei seu nome, né? Aí eu É, preciso 2016 alguma- eu nem fazia faculdade, Elaine. Você Calma, já estava calma, narrando. calma. Eita. Laura, calma. Senão vai ficar difícil de defender. Não, mas só pra gente contextualizar, eu acho que é isso. E a gente talvez chegou em momentos de ocupar esses espaços e olhar pro lado e falar, e agora? E daí vem a geração da Laura, vem outras gerações que estão surgindo aí e que estão querendo isso. Isso que é o legal. Porque a gente sabe, por exemplo, a Luciana Mariano narrou a primeira vez
Em 1996, a gente teve um hiato de 20 anos para ver mulher narrando de novo. E é o que ela falava, eu tava sozinha naquela época. Hoje não. Hoje, tipo, se eu parar, tem outra, e tem outra, e tem outra, e que bom, porque representatividade, gente, também é quantidade. Não é uma cota que existe uma e outra. Ninguém quer ser a primeira disso, a primeira daquilo. A gente quer ser muitas mulheres a ponto de um dia, quando tiver igual, a gente não tá aqui discutindo. Mas aí é 50-50, até lá nós vamos lutar. É questão de proporcionalidade também, É né? isso. Porque nós somos a maioria, mas somos tratadas como minoria dentro desses grupos, né?